vai falar sobre as ferramentas de apoio à tomada de decisão para a seleção de tecnologias sustentáveis em ETS. Uma salva de palmas para Cleverson Andreoli, do ISAE. Convidamos também nossa painelista da Universidade Federal do Amazonas, Kátia Gonçalves Gutierrez. Convidamos também da Universidade Federal de Minas Gerais, Fábio Bianchetti. E por fim, neste painel teremos uma painelista a mais do que nos anteriores, da Universidade Federal do Paraná, Karina do Amaral. E para iniciarmos então os trabalhos, passo agora a palavra ao nosso moderador, Cleverson Andreoli. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a organização do seminário pelo convite honroso para participar dessa moderação de mesa. E para fazer assim uma abordagem geral do que nós vamos tratar, né? Ferramentas de apoio à tomada de decisão. Então a gente está discutindo bastante aspectos técnicos internos à ET, mas na verdade você tem um conjunto de fatores que devem ser levados em consideração para fazer essa definição. E eu diria que esse conjunto de fatores eles se organizam em dois níveis. Um nível mais macro, que deve dizer que tipo de sistema deve ser utilizado, como é que você vai integrar o município, o sistema de saneamento com a visão da bacia hidrográfica, quais são as principais características que aquela estação tem que ter, ou quais características o saneamento tem que ter, em função da situação que ele se encontra, né? Então, talvez uma ferramenta que falte muito ainda no Brasil seja essa, de você ter uma visão mais macro, para você saber como é que você integra o sistema de saneamento, não pensando só na estação ou só na rede, né? De fato, o Brasil concentra muito a discussão em cima da estação de tratamento e esquece que os principais problemas de esgoto estão relacionados à rede, tanto em relação à dificuldade operacional, quanto em relação a custos e quanto em relação a problemas gerados tanto no ambiente quanto nas próprias estações de tratamento. Então, depois que você fez essa avaliação do nível macro, e que você possa determinar aonde essa estação deve estar localizada, que objetivos principais ela tem, como que você integra a gestão do saneamento municipal com a visão integrada da bacia, aí você precisa fazer uma abordagem técnica mais próxima do próprio sistema, das definições. Basicamente, as definições de sistema hoje, em grande parte, elas são voltadas pelo aspecto da eficiência do sistema e pelo aspecto econômico. Basicamente, esses são os critérios que, vamos dizer assim, determinam a maior parte das decisões tomadas. Eu fui entender a importância desse tipo de ferramenta quando eu tive um convite honroso do Carlos para fazer parte da banca da Karina, da Kátia, em que ela apresentou uma avaliação do sistema da estação de tratamento, em cima dessa visão do ciclo de vida que ela vai apresentar daqui a pouco, mostrando que a alternativa que nós tínhamos definido aqui no Paraná, de utilizar a calhação como alternativa para a higienização do lodo, ela não se mostrava sustentável sob determinados aspectos, especialmente quando comparada com a secagem térmica. Quer dizer, a gente, de alguma forma, tinha percebido isso meio pelo tempo de vivência nas estações, tanto que a gente já tinha começado as pesquisas de utilização de biogás para secagem de lodo, que até foi a origem do steel, que o Gustavo acabou de apresentar. Mas ali você via vamos dizer assim, essa definição em terceira dimensão, numerado, calculado, ponderado, e que era uma visão muito clara de que, se você opta por determinada alternativa, você pode estar causando outros impactos que não estão diretamente relacionados ao teu dia a dia, não estão relacionados à eficiência da higienização, não estão relacionadas ao impacto do lodo na agricultura, mas numa visão mais ampla de qual aspecto energético que isso pode influenciar, em que alternativas talvez elas possam ser mais viáveis. Então, essa mesa está organizada com 3 apresentações. A gente fez uma inversão da ordem, né, colocando as meninas primeiro. Já conversei com o Fábio sobre esse assunto, ele gentilmente concordou. Por quê? Primeiro, por uma questão de educação, né? E segundo, porque as duas abordam o tema da avaliação de critérios de estação através do ciclo de vida do produto, enquanto o Fábio faz uma avaliação que considera um pouco mais a questão do carbono, as emissões do carbono. Então, para a gente objetivar as apresentações e deixar os debates com um tempo confortável, como tem sido em todo o desenho desse seminário,
Eu queria convidar, então, a Kátia Guiterres, da UFAM, para fazer a apresentação, a primeira apresentação, que é a análise do ciclo de vida do tratamento de esgoto, critérios e exemplos de aplicação. Bem, boa tarde. Eu agradeço o convite, muito contente pela oportunidade de estar aqui nesse painel, onde a gente traz a questão, né, da sustentabilidade nos momentos de tomada de decisão. A gente percebe muitas vezes, como o Cleverson bem frisou, que a gente fica muito preso, às vezes, a questões econômicas, principalmente, no momento de tomada de decisão, ou aquela abordagem, como alguém mencionou aqui, me foge aqui a memória, mas de que sempre fiz assim, né? Então, a gente vai, às vezes, seguindo um modelo de receita que tem funcionado e não se abre para outras oportunidades, e eu acho que essa é uma metodologia, a CV ela é uma metodologia que ela pode vir muito nesse encontro. Então, eu vou iniciar aqui, porque a gente vai tendo essa oportunidade de discutir. A ideia é que a gente discuta um pouco sobre a questão dos impactos ambientais no próprio sistema de tratamento de esgoto, o uso da ACV como uma metodologia nessa questão da tomada de decisão, então ela como um suporte bastante importante nesse momento, apresentando o estudo de caso da ET Arrudas, da Copasa, em Belo Horizonte, e alguns usos de rotas diferenciadas de gerenciamento de lodo e biogás, que vem ao encontro ao que o Cleverson mencionou no início. Então, quando pensamos em esgotamento sanitário, né, será que nós temos aqui um sistema de esgotamento sanitário? Né, a gente tem lá uma ligação predial, talvez um interceptor. A depender de com que seja o público com que a gente esteja dialogando, as pessoas podem ter ou não, né, a aceitação de que ela está tendo ali uma destinação e de que o esgoto dela está sendo coletado e disposto de alguma maneira. Então, essa é a realidade em muitas regiões. A região a qual eu represento hoje como membro, né, uma servidora da Universidade Federal do Amazonas, a qual eu tenho muito orgulho de ser membro, e também sofro muitas angústias, porque é esse o meu dia a dia, é com isso que eu lido, com essas discussões que eu tento abordar com meus estudantes, às vezes a gente no dimensionamento de estações, e aí eu vejo e falo assim, nossa, gente, mas a gente está tão distante que eu sinto até um certo constrangimento em tocar em algumas especificidades de arranjo de reatores, né, de parte tecnológica mesmo, mas pensando em sistemas, a gente tem que conceber que isso ainda é uma realidade. Então, concebendo que isso é uma realidade em muitas regiões e que para milhões de pessoas é assim que funciona, quando nós pensamos no tratamento de esgotamento doméstico, né, no tratamento de esgoto doméstico de modo geral, é muito intuitivo que a gente só veja impactos positivos, né? Olha, a gente tinha aquela realidade ali que a gente viu anteriormente. Se tem uma ET, ótimo, resolvemos os problemas, só teremos impactos positivos, então. Mas será que é assim que funciona? Será que efetivamente nós só temos impactos positivos ou, de alguma maneira, ou mesmo que menores, nós também geramos impactos negativos pelo tratamento de esgoto? Então, esse é um questionamento que nos move e, por isso, né, nós trazemos, então, nas nossas buscas, a possibilidade do uso da avaliação de ciclo de vida. Então, o que seria a avaliação de ciclo de vida? Basicamente, é uma metodologia que nos permite, a partir de um sistema ou um produto, né, mensurar, a partir das matérias-primas necessárias e a energia imputada a esse sistema ou esse produto, todas as necessidades, né, tudo que se processou dentro para que isso existisse. Então, a gente trabalha com unidades funcionais. Então, a avaliação de ciclo de vida ela pode funcionar desde o feitio, o fabril de uma cadeira a uma ET mesmo. Eu digo que a nossa unidade funcional e a unidade funcional que a gente tem trabalhado é o metro cúbico de esgoto tratado. Então, quais são as matérias-primas e a energia necessária para que a gente tenha, né, de esgoto bruto, que enquanto a nossa matéria-prima,
saindo aqui para a gente entende descarga para a água como o nosso produto final, mas a gente tem outros, então a gente utiliza a metodologia nesse sentido. Então, com a ACV, o que a gente percebe, assim, que talvez o que nos cative de imediato e que foi o que me seduziu em início, é que a gente expande a análise ambiental. Então, a gente entende que a gente tem aqui uma fábrica que transforma esgoto bruto em esgoto tratado, mas que ela também tem emissões para o ar, além das descargas de água, que a gente também tem resíduos sólidos e a gente pode entender isso tudo como um subproduto. Então, fazendo essa analogia, a gente tem aqui, então, numa ET, afluente bruto, produtos químicos em algumas, energia, e gerando efluente tratado, lodo e emissões atmosféricas. Isso na operação do tratamento. Muitos estudos que a gente avaliou antes de iniciar os nossos próprios trabalhos diziam que a questão de implementação da estação e o descomissionamento poderiam ser desconsiderados, vistos as energias necessárias durante a vida útil para a operação. Então, o nosso escopo de trabalho é baseado nisso. Então, a ACV ela é uma metodologia que permite, a partir de inventários de fluxo de massa e energia, a verificação de pontos críticos, expressos em termos de potencial de impacto ambiental. Então, é possível, pelo uso dessa metodologia, nós observarmos mais a fundo impactos que muitas vezes poderiam passar despercebidos na operação, porque nós temos sempre esse olhar muito voltado para o cumprimento de legislação, enquadramento de curso d'água, e outras variáveis. E o resultado, então, da ACV, como que ele se mostra? Ele se mostra em função sempre do pior desempenho ambiental. Então, esses sistemas ou produtos com pior desempenho ambiental, eles se apresentam com 100% dos impactos, e quando de uma avaliação comparativa, os demais são referenciados a esse. No nosso estudo de caso da ET Arrudas, a ET Arrudas é um sistema de lodos ativados convencional, projetada para atendimento de 1 milhão de habitantes na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse aqui é o fluxograma básico da estação. E, então, como a gente mencionou ali atrás, que a gente fala muito de fluxo de massa e energia, um dos primeiros passos que nós fizemos foi fazer o fluxo de energia da estação. E a gente tem aqui, podendo observar, que 82% de toda a energia necessária, para a operação dessa ET, ela está ali nos reatores, na injeção de oxigênio para o funcionamento. Então, em termos de energia, a gente já consegue identificar o nosso ponto crítico. A nossa ACV ela foi proposta como uma ACV comparativa. A gente tinha um cenário base com os dados de 2009, onde todo o biogás produzido da digestão do lodo dos reatores, eles eram enviados para um flare queimados, e todo desidratado com 70% de umidade destinado a aterro. Então, esse era o nosso cenário. A ideia, como era uma comparação, era fazer um cenário de comparação com a cogeração. Então, era a estação com o uso do biogás na produção de energia elétrica, para uso na própria rede, então 100% de uso, e térmica, que era para manutenção, na verdade, de uma temperatura ótima nos digestores de lodo. Então, a gente aumentava a temperatura do digestor de 30 para 36 graus, para aumentar, inclusive, a produção de biogás. E aí o envio desse lodo, com uma qualidade um pouco melhor e menor umidade, para o aterro sanitário. Quando nós fizemos esse estudo, percebemos que a gente tinha uma produção de energia térmica excedente, que era todo disposto para o ambiente, não era aproveitado. Então, apesar de não ser a nossa ideia inicial, a gente fez um terceiro cenário, que era com aproveitamento da energia térmica em 100%, para desidratação do lodo. E aí a gente conseguiu, em simulações, perceber que, se usássemos o que já era produzido em termos de energia térmica, a gente saía de 65% de umidade para 48%. E, com isso, a gente tinha muitos ganhos, inclusive, no transporte desse lodo. Aqui a gente tem os gráficos de impactos. Então, temos mudança climática, depleção de camada de ozônio, eutrofização, toxicidade humana.
São muitos dados, mas eu queria que vocês se atentassem que a gente trabalhou com 2 cenários diferentes com a mesma situação. A gente trabalhou só com a operação do sistema e outro com a destinação do lodo. Observando assim de cara, dá a impressão que mesmo quando a gente teve o cenário cogeração e cogeração com 100%, a gente aumentou os nossos impactos em mudanças climáticas. Então, dava até assim, nas primeiras vezes que a gente fazia as avaliações, falava assim, mas nossa, quando a gente destina o lodo piora, né? O que está acontecendo? Na verdade, o que está acontecendo aqui é que a gente ampliou os limites do nosso sistema. A gente deixou de pensar só na operação da estação e a gente começou a pensar também na gestão dos subprodutos. Então, isso fica muito visual. Enquanto aqui a gente pensava só na operação do sistema e tinha lá, por exemplo, um ganho de energia, né, com o aumento da produção com a implementação da energia térmica, a gente começava a ter esses impactos que parecem negativos aqui, então é como se fossem ganhos para o sistema. Isso já não é tão percebido quando a gente tem a destinação do lodo incorporada. Então, realmente, a gente consegue perceber uma mudança e a gente foi atrás de tentar entender essas mudanças. E, para entender essas mudanças, o que nós fizemos foi setorizar cada um, né, dos pontos que a gente achou mais importantes dentro da estação. Então, há decantador primário, reator, adensador, digestor anaeróbio, centrífuga, o próprio flare e o efluente final. E aí, quando a gente ampliou isso, né, olhando, a gente conseguia perceber, então, na ET, onde que eram os problemas. Então, a gente olha aqui, por exemplo, depressão de camada de ozônio, a gente está lá em reator biológico. O que será que acontecia no reator biológico que me dava tudo isso? Né? Por exemplo, toxicidade humana, de onde que vinha? Então, a gente conseguia trazer isso nessa dúvida. E quando a gente ampliava, alguns sumiam. Por exemplo, aqui gente, fugiu. Matheus, me ajuda aqui. A acidificação terrestre, que a gente quase não percebe nada do que acontecia aqui, que era muito importante, né? Então, a gente tem aqui o flare aparecendo muito, mas quando a gente passa para a destinação do lodo, já aparece o aterro sanitário. Por que aparece o aterro sanitário? Porque no aterro sanitário a gente também considerou um aterro sanitário que tinha flare para queima do biogás gerado pelo aterramento desse lodo, né? Então, isso, o que era lá importante para a operação, quando ele é considerado juntamente com a destinação do lodo, ele se dissolve e a gente não consegue identificar mais. Então, foi muito importante olhar antes, né, somente a operação e também com a destinação. Então, como resultados que a gente percebeu, né, que isso que eu disse, que em 2 situações distintas, com e sem destinação, são importantes, porque a gente consegue identificar e entender esses potenciais de impacto, assim como a avaliação exclusiva à operação, já que a destinação do lodo ela minimizou demais, pormenorizou esses impactos. A grande remoção de umidade, né, propiciada pela secagem térmica, ela tem impacto ali naqueles gráficos, nos impactos ambientais que são relacionados a queimas de combustível. Então, a gente diminui muito a necessidade de viagens até o aterro sanitário para levar aquele volume de lodo que é proporcional à vazão de esgoto tratada todos os dias. E a gente traz, então, aqui como uma especulação, né, à época, de que a gente ainda poderia ter outros melhores resultados em termos de impacto, se, em vez da gente, como alternativa ao aterro sanitário, aproveitasse esse lodo como biofertilizante. E aí, porque a gente tem uma exceção, né, uma temperatura ali. Como não era o caso, a gente não chegou a fazer os testes para ver tempo de exposição, temperatura alcançada, mas em termos de megajoule para evaporação de água, a gente conseguiu fazer. E, de toda forma, os dados que a gente encontrou ao fluxo de energia na ET, ela mostrava ser uma ET bastante bem operada, apesar de toda essa perda de energia térmica. Na sequência, a gente apresenta um outro estudo de caso, que aí vem a questão da CAL, que o Cleverson disse, que já é pensado para uma situação totalmente diferente. Enquanto na ET Arrudas a gente falava em 1 milhão de habitantes, aqui a gente partiu de um pressuposto que nós gostaríamos de atender municípios ou sistemas, né, descentralizados, talvez, mas que atendessem, no máximo, uma população de 50 mil habitantes.
E a gente chegou em alternativas de WASB, sistema de alagados construídos, e o WASB filtro, alternando rotas, primeira rota e pior rota, imaginando assim, um flare e aterro, né? Então, flare para queima do biogás e aterro para o lodo, e uma alternativa um pouco mais sustentável e possível dentro dessa realidade de pequenos municípios, então, com uma tecnologia mais simplificada de caldeira e biofertilizante. Então, basicamente, o nosso fluxograma ele se dava dessa maneira, tendo os sistemas, sendo sempre o esgoto tratado mandando a curso d'água, eliminação de gases. Então, quando a gente tem as bolinhas vermelhas, a gente está falando de saídas diretas para o ambiente, mas perda de gás, biogás sendo aproveitado ou então para queima em flare ou para caldeira, mesmo assim a gente tendo algumas perdas aqui também. E na questão da queima em flare, a gente tinha aí um input de energia que entra como ganho para o sistema. Então, essa energia equivalente que eu produzo como energia térmica, ela está deixando de ser produzida como energia elétrica. Então, isso entra como um ganho para o sistema. E na questão do lodo, aqui o transporte do lodo, ou para aterramento, ou como biofertilizante, mas na questão do biofertilizante, a gente tentou outras entradas, né? Lembrando que lá o sistema entrando energia, entrando calvirgem e emitindo gases para a atmosfera. Depois indo para o solo, e os nutrientes, né, relacionados a nitrogênio, fósforo, e a própria cal, que foi usada para higienização, vindo como um corretor de solo. Então, a gente fez as questões de equivalência ao calcário e viu esses ganhos. Então, o nosso fluxo nesse sentido. E aqui a gente tem, então, os resultados, né? Percebendo que esses flare mais aterro, eles têm piores resultados, né? Então, 100% sempre os piores resultados. E quando a gente tem... Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Por que que em algumas situações ele não tem o pior resultado, né? Então, porque quando, por exemplo, em depressão de camada de ozônio, aquele que a gente estava esperando que ia ter o pior resultado, dá melhor quando a gente está mandando aterro. Justamente porque é aqui onde o peso da cal acaba influenciando. Então, quando a gente percebeu isso aqui, foi onde a gente teve o start, que o Cleverson diz, olha, o biofertilizante estava indo super bem, a gente estava tão, né, feliz com ele, mas, de repente, ele vai lá e nos frustra em algumas situações. E aí, com esse indicativo que a metodologia ela nos deu, olha, o biofertilizante está indo muito bem, ele está tendo muito bom resultado. Comparativamente, olha, ele está sempre dando um bom resultado. Aqui, ele traz impactos super bons, tanto que a barra está negativa. Então, quer dizer que ele está trazendo muito mais impactos positivos do que qualquer outro aqui na demanda de energia acumulada, mas na cal é um problema. E foi quando a gente começou, então, a pensar em alternativas. É assim que o programa que a gente usa, o CIMAPRO, nos traz essas respostas. Então, é um diagrama de Sankey, ele traz todas essas contribuições. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso falar mais sobre isso. Mas, basicamente, a resposta que a gente teve biofertilizante é uma alternativa, cal talvez seja o nosso problema nesse momento, e é onde a gente tem que pensar numa solução. Então, em operações de sistema, eu finalizo a minha fala nesse sentido de que a gente fica muito preocupado com o efluente tratado, mas será que para atender os nossos padrões, né, de legislação e de enquadramento, a gente não está simplesmente transferindo impactos ambientais de um ambiente a outro? A gente deixa de mandar para a água, mas a gente manda para o solo e manda para o ar? Então, essa é a inquietação que eu queria trazer a todos. Queria agradecer, então, a Kátia pela apresentação e pela observação do horário. E passo também agora a palavra para a Karina do Amaral, aqui da UFPR, que vai falar sobre avaliação de sustentabilidade em ETS, utilizando a técnica de avaliação de ciclo de vida. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço aos coordenadores do NCT pelo convite. Eu vou falar um pouco o meu trabalho. Na verdade, eu e a Kátia, a gente trabalha por intermédio do Cleverson. A gente trabalhou muito juntas, né? Então, eu fiz um estágio com a Kátia. No que ela terminou o doutorado, o Cleverson nos colocou em contato. E o meu trabalho eu vejo muito como uma continuação, né? E eu e a Kátia, a gente vem trabalhando junto nesse sentido de
igual ela falou, de buscar ferramentas, né, que a gente viu muito ontem e hoje, várias tecnologias de tratamento de efluente doméstico, né, e qual que é melhor, né? Então, é isso que a gente vai apresentar um pouco aqui. E a avaliação do ciclo de vida ambiental, ela foi repensada nos últimos anos, e se viu a necessidade de englobar também outras dimensões, né? A parte social, né, a dimensão social e a dimensão econômica, né? Porque uma indústria não é sustentável se ela não dá lucro, né? Então a parte econômica também é importante e a parte social também é importante. Então os órgãos envolvidos, que é o Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente da ONU, né, ele repensou a avaliação de ciclo de vida e ainda está em construção, né, a avaliação de ciclo de vida social e a análise do custo de ciclo de vida, que acho que é a mais antiga que se conhece. Então, quando você fala em avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida, o objetivo é chegar a um índice de sustentabilidade, né? Então, a Kátia apresentou, eu vou apresentar rapidamente as 3 dimensões, né? Eu vou apresentar mais rapidamente a ambiental, focar mais na social, né, e falar da econômica e apresentar um exemplo que eu e o professor Miguel, no meu doutorado, a gente colocou em prática, né, e o Gustavo, como co-orientador, a avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida aplicado à ETS, que ainda existe poucos trabalhos, né, com esse tema. Então, você tem o seu inventário, né, igual a Kátia colocou, o levantamento do fluxo de massas e energia, o levantamento da parte social, de salários, de ruídos, odor, todas as questões sociais, e a questão econômica. Então, do inventário, você chega a categorias midpoints de avaliação, de impactos de categorias, e daí chega a um índice ambiental, a um índice social, índice econômico, e depois chega a um índice de sustentabilidade global, né? Então, essa é o fluxo, né, que é apresentado no guia da UNEP e da CETAC para chegar ao índice de sustentabilidade global do ciclo de vida. Então, quando a gente fala em ETS, né, qual ETS é mais sustentável? Né, qual modelo de ETS, qual configuração de ETS é mais sustentável? Você tem, por um lado, uma ETS, foi discutido muito isso ontem, acho que na palestra do Christoph, né? Do Christoph, você tem um sistema de lodos ativados, que você vai ter um consumo alto de energia, né? A gente viu até na apresentação da Kátia, que representou 73% do consumo da ETS Arrudas, mas você tem um efluente com uma baixa carga de nutrientes, para ter, mas com relação a isso, você pode ter, se ter os controles operacionais de oxigenação, de temperatura, pH, um alto índice de óxido nitroso para a atmosfera, né? Igual a Kátia falou, você tem uma transferência da poluição. Ou você tem um filtro percolador, que, por um lado, não consome energia, mas também pode ter uma emissão de óxido nitroso, mas você tem um efluente também, que é para, né, se for um filtro de baixa taxa, é para ver nitrificação, mas não é isso também que a gente está vendo, né, professor Miguel, nas nossas últimas análises. E um reator WASP, né, que você tem um baixo consumo de energia, mas você tem a emissão do metano, né, e um efluente com uma alta concentração de nutriente, né, mas a Ana trouxe também uma solução, né, hoje, na recuperação desse nutriente, também vamos fazer uma CV do sistema que ela propôs, né, e esse biogás, o metano, tem que ser reutilizado, senão a tua categoria de mudanças climáticas numa CV, né, você contribui muito para mudanças climáticas, que hoje o metano já representa 34 quilos de CO2 equivalente, então ele representa 34, né, o valor da emissão de dióxido de carbono. E o óxido nitroso, em ACV, representa 298, pelo IPCC também, né? Então, você tem 298 quilos de CO2 equivalente para cada quilo de óxido nitroso, né? E 34 quilos de CO2 equivalente para cada quilo de metano que você emite, né? Então, a gente tem que pensar isso, a CV vem para auxiliar isso, né, com esses fatores de caracterização, utiliza a IPCC, utiliza os ITOX, né, vários estudos científicos para chegar a um fator equivalente para todas as categorias. E para falar em sustentabilidade de ETS, tem a parte social, né? Então, a avaliação social do ciclo de vida, ela ainda está, digamos, em fase de estudo, né? Ainda estão se criando indicadores, banco de dados, mas o que motivou
a UNEP, CETAC, a incorporar essa avaliação social do ciclo de vida, é justamente essas últimas notícias que a gente se vê. Que a Nike, né, essas 5 empresas envolvidas, aqui a gente foi ver a Nike, a Apple, a Coca-Cola, mas a gente vai ver o trabalho escravo não está dentro da Coca-Cola, na fábrica da Coca-Cola. A gente vai ver que está no plantio da laranja, numa área agrícola, que a Coca-Cola não tem controle. Então, é uma empresa contratada, uma terceirizada, né, que se envolve. Então, por isso que as empresas começaram a se interessar pela avaliação de ciclo de vida social, justamente para essa corresponsabilidade, né, das empresas contratadas. Então, a avaliação de ciclo de vida lida muito com as organizações envolvidas, né? Então, quem está muito em cima disso é a Cássia Gaia, ela da UTF-PR, ela trabalha bem ativamente com esses indicadores sociais, né? Ela está bem ativa no levantamento para incorporar banco de dados, que são esses... Então, as organizações não querem estar relacionadas, né, com os impactos sociais negativos. Então, essas 3 organizações, né, a UNEP, a CETAC e a Iniciativa de Avaliação do Ciclo de Vida, estão, né, bem engajadas para a busca de banco de dados, né, que depois eu vou apresentar mais na frente. Então, o que é a avaliação de ciclo de vida social? É uma técnica de avaliação que tem como objetivo avaliar aspectos sociais e positivos e negativos, né, em todo o ciclo de vida do produto, ou seja, do berço, desde a parte da extração da matéria-prima, igual a Coca-Cola foi responsável pelo plantio da laranja para fabricar o refrigerante Fanta, até o destino final do produto final, né. Então, eu vou citar rapidamente esses 2 guias, que tem gratuito para download na internet, que são guias da UNEP e da CETAC, que o primeiro foi lançado em 2009, ele fala todas as categorias de impactos ambientais que precisam ser levantadas numa avaliação social de ciclo de vida, e o outro dá justamente os indicadores e quais são as fontes que a gente acha esses indicadores. E a fase de avaliação dos impactos sociais ainda está em fase de estudo. Então, tem a Ramírez, que ela da Itália, veio fazer um pós-doc aqui, que ela sugere uma metodologia, que foi a que eu utilizei. Tem o Zorteia, o Padilha Rivera, lá do México, que trabalhou mais com ETS. Eu vou apresentar também alguns indicadores, que trabalhou lá com o Noyola. E quando você vai fazer uma avaliação de ciclo de vida social, né, o guia sugere 5 categorias de stakeholders, que são as partes envolvidas, que você tem que levantar desde a parte da extração da matéria-prima até o destino final, né, os stakeholders são a sociedade, trabalhadores, consumidores, cadeia de valores e comunidade local. Cada stakeholder ele se abre em subcategorias, por exemplo, trabalhadores, trabalho infantil, trabalho forçado, comunidade local, nível de ruído, odor, né? Então, cada um abre um leque de subcategorias e indicadores. E aqui ainda muito subjetivo, né? Eu não trabalhei com esses bancos de dados, mas são alguns bancos de dados, que é o SHDB, que é Banco de Dados Social, e o PSILCA, que são onde a gente pode buscar informações. Por exemplo, isso aqui é muito subjetivo ainda, a Kátia também se envolveu um pouco com isso. Por exemplo, você quer contratar ele tem 186 países no seu banco de dados e mais de 15 mil setores produtivos. Então, você quer contratar uma indústria têxtil, por exemplo, na África do Sul. Ele te dá qual o teu nível de risco de trabalho infantil naquele país, naquele setor. Então, ele trabalha muito com risco, né? Então, por exemplo, na África do Sul, você vai contratar um trabalho, tem um risco alto de ter trabalho infantil, trabalho escravo, né? Na China, trabalho escravo, igual foi o caso da Apple, que teve uma empresa lá que fazia os componentes e tinha trabalho escravo na China e ela foi corresponsável, né? Então, esse banco de dados fornece justamente isso, né? O risco que você tem de determinado indicador de avaliação social naquele país para aquela atividade. E aqui, falando um pouco mais da aplicação dessas 3 dimensões, ambientais, sociais e econômicas, aplicado para a ETS, o Padilha, que foi um orientado do professor Noyola, ele justamente pega esse guia, né, e pega as categorias, os stakeholders, né, que são as categorias, e dá sugestões de indicadores em ETS. Né, indicadores sociais em ETS. Né, então, quando a gente fez o nosso trabalho, a gente utilizou muito
esse artigo, né, que ele vê, né, em cada stakeholder quais são os indicadores atribuídos para a ETS. E ele fez uma comparação de uma ET urbana e uma ET rural em cima desses indicadores. Né? E falando um pouco da avaliação do custo de ciclo de vida, né, o conceito é que você tem que ver todo o teu custo durante a vida útil do seu produto, né, e transformar isso para o teu valor presente e líquido. Então, estudos demonstram, né, que parte significativa dos impactos de custo de uma ET, né, é justamente na parte de tratamento do lodo biológico. Né? Então, não adianta você pegar só o custo de aquisição, né, você tem ainda o tratamento o custo de transporte, de destinação, né, então por isso que é importante a análise de custo também do ciclo de vida, né, de toda a sua vida útil do teu equipamento ou da tua ET. E é uma ferramenta que eu vou apresentar os resultados para vocês que eu utilizei. Esse guia da UNEP, da CETAC, tem um outro guia que eu esqueci de colocar aqui, que ele fala dessa avaliação da sustentabilidade. E como sugestão, ele fala para usar essa metodologia aqui, que é o dashboard, que é um painel da sustentabilidade. Né? Então, esse painel da sustentabilidade é um software que você consegue baixar, ele tem interface com Excel, é gratuito, e você consegue unir as suas 3 dimensões. Independente se é uma indústria, se é uma ET, ele foi concebido para um produto. Né? Então, você tem os valores, os indicadores ambientais, sociais e econômicos, e ele une em um indicador só, porque ele faz uma interpolação linear. O pior valor é 0, o melhor valor é 1000, e você pode atribuir pesos aos indicadores. Então, ele dá um resultado final como se fosse um velocímetro de um carro. Né? O vermelho escuro é o pior, o verde é o melhor, e você vê no teu produto aonde você está, né? Em qual nível você está, que está no meio termo. E em qual nível você está em termo ambiental, social e econômico. Né? Daí, aqui o rosinha é o pior, o verde é o melhor, né? Então ambiental aqui é melhor. Então foi essa ferramenta que a gente utilizou. Só que você consegue também dar pesos para os indicadores, né? Isso a gente ainda quer avançar nos nossos estudos. Você vai ver que tem muito trabalho ainda que a gente quer dar continuidade, né? Melhorar, aprimorar a pesquisa. Como o meu trabalho, eu peguei o que a Kátia falou, né, que precisa de uma outra alternativa que não seja a cal para higienizar o lodo, né, porque a produção da cal ela é muito impactante ambientalmente. O meu contorno foi depois que eu gerei o lodo e o biogás. Então, eu congelei a parte da estação, né? Então tem o efluente bruto e o efluente tratado, a mesma unidade funcional, 1 metro cúbico. Então, ao eu tratar 1 metro cúbico de efluente, eu gero 2,5 quilos de lodo e não me lembro do biogás, acho que é algum volume de biogás, que diluído no efluente ou queimado. E passa por daí trabalhamos com 4 cenários, né? Um utilizando o cenário base, que é o que hoje a ET faz, que é trabalhar com a estabilização alcalina prolongada, com a cal, transporte e uso agrícola, né? E outro com secagem térmica, que é utilizando o biogás. E na secagem térmica eu posso utilizar só o biogás, ou posso utilizar também o calor da combustão do lodo, indo para a agricultura e depois indo para aterro. Né? Então, eu vou apressar aqui um pouco que o tempo está acabando, mas os resultados, assim como a Kátia apresentou, né, o congela o pior em 100%. Eu congelei, na verdade, o cenário base em 100%, né, e a gente foi vendo quanto que diminuiu. Nas mudanças climáticas, os queimadores de baixa eficiência, né, que estavam instalados na época, foram responsáveis por 56% para a categoria de mudanças climáticas. No secador, quando eu utilizo o secador para secar o lodo, eu aumento o meu impacto no oxidantes fotoquímicos pela emissão de NOx durante a combustão do lodo. Né? Então, eu tenho uma melhora no cenário 1, que eu utilizo só o calor do biogás, mas eu tenho uma piora quando eu queimo o lodo. A acidificação terrestre é o cenário base. A amônia foi responsável pela acidificação terrestre, porque você, ao colocar cal no lodo, você libera a amônia. Né? E no cenário 2 e 3, você tem uma piora, porque quando você queima o lodo, você tem emissão de SOx, que também contribui para a acidificação terrestre. Então, seria melhor o cenário 1, né, que se utiliza, não queima o lodo, não tem emissão de SOx e NOx, e eu tenho o aproveitamento do biogás. Ecotoxicidade terrestre, só falando rapidamente aqui, que é o responsável é o transporte, porque quando você utiliza o caminho, quando você tem uma distância
um maior volume de lodo a ser transportado, você tem um valor de TKM, que é o valor que a gente utiliza para transporte, e a pastilha do freio desgasta o cobre. Então, por isso que a ecotoxicidade terrestre. Né? E a toxicidade humana, o cenário base é o pior, porque teve a maior quantidade de zinco. Daí é uma discussão que ainda merece ainda uma atenção muito especial, porque o cenário base apresentou o lodo apresentou uma concentração maior de zinco do que os outros cenários. Né? Isso a gente tem que estudar o porquê, se os metais volatilizaram, como acho que foi falado em alguma outra apresentação, ou se a gente pegou lotes diferentes, porque a gente pegou situações diferentes de lodo, né? Então, isso merece ainda um estudo mais profundo. E as respostas das avaliações sociais, né? O cenário base, ele apresentou um resultado melhor para a contribuição para a geração de emprego, que você utilizou maior número de pessoas, mas um resultado, o nível de ruído em todas as estações demonstraram o mesmo valor. A centrífuga gerou muito ruído, a gente fez medição em 4 pontos da ETS, então a centrífuga, o lugar da centrífuga era um ruído alto. A qualidade do lodo melhorou no cenário 2, pela maior teor de nitrogênio e fósforo. E aqui a análise do custo do ciclo de vida, né, que o cenário base ele apresentou como um cenário com menor custo, e o cenário 1, 2 e 3, que tem um secador, a etapa de higienização apresentou mais de 70% do valor total da higienização, sendo que desse valor, 50% representa a aquisição do secador rotativo, ao valor, né, da aquisição do secador rotativo. E vale só sinalizar aqui, acabou já, que o custo de destinação do lodo diminuiu em 70% do cenário base para o cenário 1, né? 50% do cenário base para o cenário 1 e 70%, né, do cenário base para o cenário 2, em virtude do menor volume de lodo, né, que no cenário 2 e 3 você tem somente as cinzas para o destino final. E aqui o resultado, eu apresentei, em virtude do tempo, apresentei só o resultado o valor do melhor cenário, né, mas a ferramenta, ela apresenta assim, né? Então, a gente trabalhou com 23 indicadores, com 23 indicadores, sendo acho que 15 ambientais, 5 econômicos e 10 sociais, uma coisa assim, tem que contar ali. Mas ele apresenta a coloração. Então, os vermelhos são os piores, né, para esse cenário. Os que estão em verde mais escuro são os melhores, né? Então, aqui é o resultado do cenário 1, que pela avaliação da sustentabilidade, na situação que a gente avaliou, apresentou-se como o melhor cenário. Né, então, ele está verdinho, e o valor dentro da bolinha, né, ou a corzinha dentro da bolinha, é o nível da sustentabilidade. Ele apresenta também em forma, né, matemática. Então, o valor desse cenário, por exemplo, foi 678 pontos. Né, o do 1 foi 300. Né, então, ele dá a pontuação e dá também em forma de coloração. Né, e aqui a comparação dos 4 cenários. Né, o cenário 1 está mais rosinha, então é o pior cenário. Né, o verde são os melhores. Tá? E, como conclusão, a gente chega, né, que o gerenciamento conjunto dos subprodutos lodo e biogás, né, é a prática mais sustentável a ser aplicada em ETS anaeróbias, né, nos cenários estudados, nas condições estudadas, porque a CV também é muito local, né, não adianta falar. Então, em todas as ETS anaeróbias tem que utilizar o biogás, não depende de cada situação. Tá? Então, muito obrigada. Muito obrigado, Karina. Agora eu vou convidar o Fábio Bianchetti, da Universidade de Minas Gerais, agora novo professor da UTFPR, não é, Fábio? Do Cefet. A apresentação dele será ferramentas para apoio à tomada de decisão de ETS de baixo carbono. Uma grande honra poder falar para vocês aqui hoje e uma grande responsabilidade a minha fala ser na sequência de 2 falas com tão bom conteúdo assim, né? Nós estamos aqui para tratar hoje de ferramentas de apoio à tomada de decisão de ETS de baixo carbono. Aqui eu não vou me ater muito a essa tela, é lugar comum aqui para a gente, né? Foi, inclusive, desde a palestra inicial do Carlos até hoje, a palestra de Gustavo e Simone, nós tratamos disso, mas a questão da gente estar... Vou pôr o meu cronômetro aqui. É a questão da gente estar desprezando os potenciais do biogás e do lodo, queimando dinheiro, enterrando dinheiro, e também não observando
os limites do planeta, inclusive os limites de mudança climática. Então, essas ferramentas vêm muito nessa linha. É um trabalho a muitas mãos, tá? Eu, pelo contrário, sou neófito aqui nesse cenário, tá? Gostaria que o tempo permitisse que eu rendesse os créditos devidos às pessoas que estão aqui, muitos aqui no auditório, mas nós temos uma gama de pesquisas realizadas historicamente, outras experiências práticas de companhias de saneamento, de projetistas, que culminaram em algumas ferramentas que a gente vai discutir aqui hoje e culminarão em ferramentas futuras. A primeira delas, o ProBio, nós vamos falar daqui a pouco, e outras duas ainda no formato de planilhas eletrônicas de Excel, né? Essa ferramenta Balanço de Carbono e Energia em Plantas Anaeróbias, e essa que está com o nome provisório de Green STP, por causa de um congresso que a gente participou, mas ainda vai ter um nome em definitivo. Então, a princípio, disponível para download no site da Sanepar e no site do INCT de Sustentáveis. É um esforço conjunto de profissionais da Sanepar e profissionais do UFMG. Foi desenvolvido o ProBio, que permite a estimativa da produção de biogás em reatores UASB e também do potencial energético desses. Em dois cenários, um cenário de análise rápida e um cenário de análise detalhada. No cenário de análise rápida, basta que o usuário informe ou a população ou a vazão afluente e opte entre 3 cenários de pior produção, um cenário típico e um cenário de melhor produção, no qual ele tem resultados das produções de biogás e emissões de metano, energia disponível, e também pode comparar com outros combustíveis o potencial do biogás frente a outros combustíveis, né, fazer uma equivalência entre estes. Isso é no cenário que eu comentava na análise rápida. Na análise detalhada, a gente já tem outros dados a mais que se fornecem, inclusive optar por per capita da população, a DQO afluente, também oferece valores default ao usuário. O usuário pode optar também por 3 cenários típicos, ou entrar com a vazão afluente, e daí também ter uma série de respostas que ajuda. Aqui estão poucas delas, tá? Tem muito mais do que isso. Baixem lá no site ou da Sanepar, do NCT. Tem muito mais funcionalidades do que essa, mas a gente chega aqui como 2 exemplos a produção do potencial, né, de geração de energia. Então, ele já traz ele dá esse potencial, né, dessa perspectiva ao usuário do potencial de produção energética a partir de uma ET com reator anaeróbio e também da DQO convertida em metano. Aqui, em verde, né, aqui é recuperada no biogás. Em azul, o que há de perdas de emissões fugitivas, né, perdas na fase gasosa, e em roxo aqui, a perda de metano dissolvido no efluente. É o que tem hoje, né, é uma das melhores ferramentas que a gente tem, então é uma ferramenta segura, testada inclusive pela Sanepar. Vocês podem depois fazer uma busca, né, na internet, vocês vão ver matérias que comentam do uso em projetos da Sanepar. Então tem um histórico de uso, de confirmação disso. Mas aqui ele fala do potencial energético, mas não dá, por exemplo, uma solução para essas perdas, para essas emissões fugitivas, e também ainda para a questão do que, eventualmente, você pode também ter de pegada de carbono, tanto nas emissões fugitivas, quanto também, se esse gás que for recuperado for seguir a rota atual, né, a convencional, que a gente espera que mude, que é a queima em flare. A gente sabe, foi comentado ontem, inclusive, e hoje também, da baixa eficiência dos flares que são utilizados, especialmente os abertos. Então, aqui também não tem uma visão da pegada de carbono dessa baixa eficiência, né? Então, falta aqui uma análise econômica, falta aqui uma análise da pegada de carbono e também do potencial de recuperação dessas 2 barras aqui. Nesse cenário, outro grupo também que está presente aqui, desenvolveu essa planilha em Excel, que se chama ferramenta, né, de balanço de carbono e energia em plantas anaeróbias. Com 4 abas aqui, uma primeira de coeficientes, daqui a pouco eu comento, e 3 escalas de estações de tratamento de esgoto, cada qual com as suas particularidades e potenciais de uso do biogás, de recuperação
dessas emissões fugitivas e desse metano dissolvido no efluente, e potenciais também de aproveitamento energético e de soluções para o lodo. Nós temos a entrada de população, definição de vazão, que também a gente pode alterar nessa tela de coeficientes aqui, que é a próxima tela. Ela trabalha com 44 parâmetros, todos referenciados, mas o usuário também pode optar por alterar para os parâmetros da sua realidade. Então, a gente tem a entrada populacional, uma definição de vazão, a configuração da ETS, se o decantador é aberto ou não. Você pode ter o problema pela presença de sulfeto de hidrogênio em contato com oxigênio, da formação do ácido sulfúrico, e tem histórico de ETS que vem apresentando problema na laje de cobertura por causa desse ácido. Então, você pode fazer opção por deixar o decantador aberto e anular essa emissão que você tem no decantador de uma outra forma, tá? Com o aproveitamento energético, por exemplo, do biogás. Então, você não está anulando aquela emissão específica, mas, de tabela, você, por uma outra emissão que você anule, você pode compensar isso. Da palestra ontem do Emanuel, né? Excelente palestra do Emanuel, as unidades de desagasificação, perdão, de recuperação, né, desse biogás aí que está no efluente, né? Então, o que a gente poderia fazer. Então, tem essas opções do tipo e o uso para isso, que também vão ajudar. E aí ele faz uma definição da pegada de carbono, da energia, né, do calor e energia e eletricidade que podem ser recuperados, se essa ETS está emitindo ou não, tá? Ou se ela está anulando, e também as soluções de lodo, igual eu tinha comentado. A tela de coeficientes que eu já tinha falado, aqui um pouco mais próximo, para que vocês possam ver alguns elementos que eu comentei, aqui na aba de uma ET de média escala, né? Eu fiz uma simulação aqui, só para ilustrar, uma ET de média escala, na qual 15% do biogás era destinado para secagem térmica, 15% para aquecimento de água e 15% para geração de energia, né? E os outros 55% ainda assim permaneciam por flare, né? Uma recuperação de biogás com potencial energético também do metano dissolvido. Muito obrigado. E nesse aspecto a gente tem aqui o cenário atual, no qual você não faz essa recuperação nem do metano que está dissolvido no efluente e nem aproveitamento energético. Então você tem uma pegada de carbono e não tem recuperação nem de calor nem de energia, está emitindo. Ainda tem na planilha, que é a título de informação também, comparação per capita de outros setores, inclusive do setor de saneamento, das emissões, né, da pegada de carbono. Também a referência do consumo energético em configurações de plantas de tratamento. E aqui do outro lado, o gráfico que seria daquele cenário que eu coloquei os 15% de aproveitamento para cada atividade, onde você já tem uma recuperação, né, se anula a emissão de carbono, pelo contrário, você passa a ter um saldo aqui, um crédito, e também recupera calor e energia. Ainda aqui, né, nessa planilha, ainda faltava a vertente econômica. Então, num outro trabalho, com outros pesquisadores aqui, essa planilha que está com nome parcial ainda, né, provisório de Green STP, ela teve uma visão para as ETs de pequeno porte, então só aquela segunda aba da planilha anterior, estações de pequeno porte, da recuperação, da verificação da pegada de carbono, mas também do uso do biogás nas residências vizinhas, tá, da ET, como um benefício àquelas residências que às vezes são impactadas também pela presença daquela estação. Também com o olhar agora, que a gente já começa a implementar, ela está sendo atualizada também, então também para aproveitamento do lodo, também na vizinhança, mas você informa aqui, né, o uso para cada atividade, tem flexibilidade nos parâmetros também. E aí aqui algumas das coisas que a gente já viu na planilha anterior, que eu vou poupá-los disso, mas a gente tem um olhar para o potencial de atendimento das residências e também para a viabilidade econômica desse atendimento. Então, aqui, nessa simulação aqui, todo o biogás era direcionado para a cocção de alimentos. Há uma estimativa
Isso também vocês podem informar lá, por exemplo, o tamanho dos lotes, um aspecto de densidade, né, para que seja definido qual a extensão de rede é necessária para isso. Então, é definida aqui uma extensão de rede de biogás necessária para o atendimento dessas residências. E, a partir daí, com custos também, né, que foi feita uma consulta de custos para vários portes diferentes. Esses custos de quê? Armazenamento, beneficiamento e distribuição. Tá? Beneficiamento parcial, né? Tirar um pouco de umidade e um pouco de H2S, para que pudesse ser feito esse aproveitamento na vizinhança. Então, há custos aqui, esses custos eles têm, alguns foram coletados no final do ano passado, outros ao longo desse ano, então a gente ainda precisa fazer aí, talvez passar para dólar, mas de todo jeito tem opção ali, para que a pessoa coloque os custos da região dela na planilha, mas a partir daqui se faz um estudo, então, da viabilidade econômica, com detalhe também que tem uma possibilidade para que o prestador de serviço de saneamento determine um valor de fornecimento do biogás, se assim for, né, para entrar como parte da receita, e isso poderia ser um percentual pequeno do valor da fonte originária que a pessoa vai ter, ou da energia elétrica para a água de banho, ou do GLP para a cocção. Então, pode ser definido também no programa um valor que seria cobrado, ou nenhum valor, a critério do operador do programa, e um estudo, então, de valor presente líquido, de recuperação desse investimento, que culmina naquela parte de cima que eu tinha mostrado, na qual fala se é viável ou não, se coloca a taxa de retorno desse investimento. Então, o grupo vem trabalhando nesse elemento, então nós estamos na etapa parcial, mas já de uma primeira versão. Basicamente é isso, né? Ainda tem algum tempo aqui só para fazer uma conclusão, mas são muitos os elementos, à medida que você vai mexendo nisso, que vão descortinando, possibilidades, a gente sabe que nunca vai abarcar todos os elementos, mas com esses esforços dos grupos que estão aqui, né, a gente já conseguiu fazer a quantificação, potencial energético, verificação da pegada de carbono, recuperação de gases residuais, começamos a falar nos aspectos econômicos. Então, agora a intenção é juntar, né, essas funcionalidades numa única ferramenta, né? Também começar a olhar para outros tipos de emissão, por exemplo, a emissão do lodo, a emissão da escuma, ter esse olhar. Obviamente, não necessariamente vai ser nesse trabalho, mas trabalhos futuros que se abrem aí, da gente pensar de práticas operacionais na ET, que possam auxiliar, né, ter mais eficiência nesse processo. Também medidas políticas, tarifárias, de regulação, ferramentas como Karina e Kátia mostraram aqui, né, como que isso poderia ser abordado dentro desse instrumento. E, obviamente, também, como já foi feito com o ProBio, mas também devemos fazer com os demais, a gente aplicar isso em escalas reais e verificar e calibrar esse sistema. Basicamente é isso. Eu acho que ainda tenho algum tempinho. Eu só queria aproveitar esse tempo para agradecer, comentar do site, tá? O ProBio está no nosso site, está no site da Sanepar, e as duas planilhas, nós estamos em vias de colocá-las lá também. Tá? Aquela primeira que eu mostrei, muito próximo disso já, ela já está pronta para ir, a outra falta alguns ajustes, mas a intenção é que as duas estejam esse ano ainda no site do NCT. Eu só queria aproveitar esse último minuto para agradecer, elogiar a organização do evento, agradecer toda a organização, na pessoa do Gustavo, e um agradecimento especial ao Carlos, né, que meu orientador e que viabilizou a minha participação aqui, incentivou e tem me guiado nesse caminho aí, então um agradecimento especial a ele. Muito obrigado, gente. Então vamos passar direto para os debates, nós temos 25 minutos para conversar. Queria até fazer um comentário que esse eu acho que é um dos seminários mais confortáveis que eu participei na minha vida em relação a tempo de debate, em relação a tempo de apresentação. Geralmente a gente tem apresentações que demoram, que passam do seu tempo, e daí fica todo mundo atrasado, preocupado, olhando o relógio e tal. Aqui está todo mundo sharp em cima do seu horário, e a gente tem tido possibilidade de fazer debate bem aprofundado, então está aberta as questões. Heike da empresa Rotária. Eu tenho uma pergunta a Karina, creio, e a Kátia. Sobre o lodo ativado. Eu queria saber, quando
essa questão que realmente é muito preocupante, que é o lodo ativado, que está conhecido no mundo como sistema eficiente, com muito poder em questão de remoção de nutrientes, tudo mais, mas ele pode liberar esses nitrogênio, NOx, né? NOx, esses gases de nitrogênio. E agora quero saber, no ASP ou no HALF, recentemente pesquisamos no Brasil, no projeto ProBiogás, e está continuando, em qual condição o metano está produzido, em qual relação ao esgoto, qual temperatura, as curvas durante o dia, descobrimos muitas coisas. E eu queria saber, se vocês fazem essas avaliações, temos o mesmo conhecimento também no lodo ativado, sabemos exatamente em qual condição ele libera esses gases que são realmente perigosos para o clima, e como entram, isso entra no cálculo de riscos que vocês fazem como risco geral ou entra realmente como um número? Porque eu tenho certas dúvidas, eu sei da literatura internacional que não existem esses números em outros países. É um perigo, mas temos lodo ativado que faz nitrificação, temos lodo ativado que não faz nitrificação, temos lodo ativado prolongada, que em verdade é mais utilizado no Brasil em condições que totalmente não são apropriadas para fazer lodo ativado prolongada, porque prolongada significa nós fazemos a reação para a estabilização do lodo. Em verdade, isso realmente podemos fazer anaerobicamente, mas essa solução ainda não existe. Então, eu quero saber, tudo isso entrou nesse sistema, porque senão é um pouco difícil comparar sem esse conhecimento fundado. Bom, realmente o óxido nitroso, ele pode ser liberado, ele é liberado em sistemas aerados, mas isso ainda está sendo pouco estudado mundialmente, até o IPCC, porque para metano, igual você comentou, para metano o IPCC já dá vários fatores de emissão, pelo tipo por quanto aquele sistema é anaeróbico, né? E para o óxido nitroso ele dá o valor de 3,2 gramas por habitante por ano, ainda muito genérico, mas o IPCC está para ser revisado. Em março, acho que do ano que vem vai ser liberado já novos fatores de emissão do IPCC. Tem um professor o slide que eu coloquei na minha apresentação de fatores de emissão do óxido nitroso, tem um professor bem engajado nisso que veio para Curitiba e fez medição numa ET da Sanepar, num filtro percolador. Os resultados vão ser apresentados para a gente agora, final de novembro, então a gente vai saber a emissão de um óxido nitroso num filtro percolador que não existe ainda. Mas em sistema de lodos ativados, o Renato Ribeiro, que é do professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele estuda só isso e mede só isso. Ele até está participando do painel de discussão do IPCC justamente para revisar esses valores. Para você ter uma ideia, ele achou o valor de 1 grama de óxido nitroso por habitante por ano até 13. Em aeração prolongada. Então, num sistema de aeração prolongada, ai que ótimo, eu estou aerando bastante meu efluente, estou diminuindo minha carga de nitrogênio, estou estabilizando meu lodo, mas estou emitindo 13 gramas de óxido nitroso por habitante por ano para a atmosfera. Então, aquilo que a Kátia falou, está tendo uma transferência da poluição, né? Mas ele já conseguiu uma condição ideal, que segundo ele, tudo isso não sou eu que estou falando, né? Tudo em cima dos estudos dele, você tem que ter um bom controle operacional da aeração do sistema, não pode fornecer muito oxigênio também, do pH, então são vários fatores. Ele até criou um diagrama, que está publicado em um dos artigos dele, de controle operacional de ET para nitrificar sem emitir óxido nitroso, né? Então, que é a situação ideal que ele achou lá na ET Alegria, no Rio de Janeiro. Né? Então, lá nitrificava o efluente e não emitia óxido nitroso, né? Que seria, segundo ele, a situação ideal, e ele justamente dá esses parâmetros operacionais para você minimizar a tua emissão de óxido nitroso, mas nitrificando. Tá? Então, eu até sugiro para você ver os trabalhos dele, são trabalhos ótimos, é Renato Ribeiro, e até o IPCC está com ele estudando para ter fatores específicos para cada situação da aeração, não ter um valor único igual o IPCC coloca hoje para a estação, que é 3,2, porque cada sistema de aeração é diferente um do outro. Eu não sei se eu te respondi, se é isso.
né? Mas ainda está em estudo realmente. É que aquele carinho que se teve o IPCC com metano agora está se tendo com óxido nitroso, né? Porque ele é 298 vezes, né, o potencial de aquecimento do CO2 e o metano é 34, né? Então a gente está preocupado muito com o metano e está desfavorecendo o óxido nitroso. E no caso do nosso trabalho, a gente usou esse do IPCC, de 3,2. Então, contemplamos, mas em que, né? Então, acho que como é tudo muito rápido, a gente tem que ir selecionando o que apresenta. Então, uma das dificuldades que a gente tem na utilização da metodologia, né, na ACV, é exatamente isso, essa questão dos bancos de dados. Nós entendemos os fluxogramas, entendemos que existem as emissões, mas essas quantificações, né, esses dados reais mesmo, e inclusive para a nossa realidade, nem sempre a gente tem acesso. Então, alguns não, muitos dos dados que a gente tem são adaptações, os bancos de dados, na verdade, eles são internacionais. Tem uma iniciativa do governo brasileiro, já de mais de 10 anos, de criar um banco de dados nacional, no IBICT, né, relacionado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, mas que ainda não avançou a ponto de estar disponível, e inclusive que seja favorável a nós, né, que trabalhamos com efluentes, com os resíduos. Então, a gente está nesse caminho. Então, um dos apelos que a gente faz para quem quer trabalhar com a metodologia é: trabalhem conosco, nos fornecendo, né, esses dados primários, nos procurem, vamos trabalhar juntos. O Gustavo é assim, um incentivador e é uma pessoa que faz a coisa funcionar, porque ele é a pessoa que sempre está pegando na nossa mão, assim, no sentido de fazer, não, vamos tentar dado primário, porque a gente só entendendo o que acontece conosco é que a gente vai dar uma resposta para o nosso problema, né? Então, a gente está muito nesse caminho ainda, e eu fico muito feliz da Karina ter vindo para o nosso, né, assim, encontro lá, ainda alguns anos atrás, e a gente está tendo continuidade. Então, eu acho que assim, o maior ganho está sendo esse, a gente ter essa continuidade e está conseguindo falar da metodologia para que outras pessoas entendam que existem várias possibilidades, mas para isso a gente vai a todo tempo aprimorando, e esse aprimoramento ele passa muito pela questão do nosso inventário regionalizado, para a gente entender o que nós produzimos e entender além, né, quando a gente tiver esses inventários prontos na aplicação da metodologia, que cada universo é um universo, né? Então, enquanto talvez aqui para o Sudeste a gente olhe muito para a eutrofização, muito preocupado com o curso d'água, bacia e tudo, em outras regiões a gente já está com uma outra preocupação, né? Então, assim, a preocupação que a gente tem, por exemplo, numa Vieira, em Montes Claros, está a equipe do INCT aqui que tem trabalhado com isso, que em alguns momentos do ano a Q710 lá está 20 vezes menor que a vazão da ET. A eutrofização, né, a qualidade do curso d'água é um problema. Isso, para mim, lá no Amazonas, não é um problema, porque eu tenho o Rio Madeira, um rio com aquele volume todo, aquela vazão, uma turbulência, então ele tem uma aeração natural, então, para ele, problema de nutriente não existe. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho termoelétrica, né, eu tenho lá muita queima de diesel, eu tenho até uma chuva ácida. Então, para mim, talvez transportar lodo seja um problema. Então, assim, cada lugar dentro das suas peculiaridades, então essa regionalização ela é muito importante. Raul, da Unicamp. Pergunta rápida, eu tenho duas perguntas, mas um comentário antes. Durante o seminário foi avaliado muitas opções convencionais, problemas sobre essas concepções convencionais, mas fica para mim, a gente está no seminário de ETs sustentáveis, tentando solucionar problemas convencionais com soluções convencionais. E não veio um diferencial muito além disso. Tudo bem. Pode ter várias outras soluções. Mas ao que eu vou, inclusive, Kátia, isso me veio à cabeça porque Kátia comentou no começo. Não sei como, quando dá aula, né, explicar para os estudantes um problema que não se pode solucionar de forma convencional e ensinar coisa convencional. Então, uma coisa que eu vi que não se comentou muito aqui são sobre sistemas descentralizados. Sistemas descentralizados não são, como a gente pensa, unicamente para área rural ou lugares isolados. Também são para auxiliar os sistemas centrais, que não têm mais capacidade. Vi no começo do seminário que falaram sobre aumentar a capacidade das estações de tratamento. Por que não aumentar ou implementar sistemas satélites, por exemplo?
tem sido isso estudado, foi avaliado numa análise de ciclo de vida ou não, foi considerado pela Sanepar, talvez. Isso por um lado, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é com respeito aos reatores anaeróbios. No caso de... porque acontece muito em alguns lugares, da segregação dos efluentes, do esgoto doméstico. Muitas vezes, muitos domicílios são segregados. É uma melhor opção para o biogás? Se tivéssemos uma carga orgânica muito elevada, seria diferente o olhar do aproveitamento do lodo? Bom, em relação aos descentralizados, Raul, eu me sinto confortável em dizer que nosso trabalho todo começou pensando no descentralizados. No ano de 2010, a UFMG, junto com a Universidade Federal do Ceará, quem mais está aqui daquele grupo? O FMS, acho que tem o Hugo aqui que trabalha com a Paula. Éramos 13 universidades, a gente participou de um edital da FINEP, que era para dar apoio a novas tecnologias, né, pensando em sistemas descentralizados. E esses sistemas descentralizados eles eram pensados principalmente para atendimento aos programas, né, os condomínios, essas novas núcleos residenciais que eram criados em função do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente entrou nesse projeto, eu fazia parte do subprojeto 5, à época, que vinha no encontro de pensar a CV nesse projeto, né? Então, a gente vinha pensando nisso. Então, o segundo modelo que eu apresentei aqui, que era pensando lá já um ASB, sistema de alagados construídos, o ASB filtro, ele vinha para atendimento a esses modelos de até 50 mil habitantes, que poderiam ser ou uma população municipal de 50 mil habitantes, mas um condomínio, né, uma área rural até, e a gente fez alguns ensaios nesse sentido. Então, a gente brincou um pouco com a metodologia, né, em alguns momentos, de pensar assim, então, se for, por exemplo, uma área rural, qual que é a aptidão desse local? Talvez eles façam doce, e aí será que se a gente tivesse uma cozinha comunitária para aproveitar, em vez de usar o gás de cozinha, utilizar o biogás para centralizar isso, que maneira que isso seria operacionalizado? Então, a gente desenhou alguns fluxogramas, então, foi pensado sim, a gente vê a aplicabilidade da metodologia e ver futuro nisso, assim, de continuar pensando em modelos alternativos. Ontem eu conversei com a Ana Augusta, aqui de Viçosa, Ana... E ela estava me dizendo de uma comunidade quilombola, que tem também essas demandas, e a gente está até trocando uma figurinha nesse sentido, de pensar como que quando a gente fala em descentralizado, apesar de ter algumas semelhanças, tem também muitas particularidades, né? Porque você vai lá atender um público que às vezes tem uma demanda muito específica e já existem soluções que a gente ainda não pensou. Então, ouvir essas pessoas e tentar trazer em função das demandas que eles apresentam. Acho que a outra pergunta era sobre a Sanepar, né? Se a Sanepar tinha essa visão de sistema descentralizado. Era isso, né? Eu acho que era melhor o Cleberson, não sei. Bom, realmente eu não sou funcionária da Sanepar, não sei se ela tem essa visão de descentralizar, né, a rede de esgoto dela. Não sei, realmente não. Raul, obrigado pela pergunta. Como eu comentei no princípio aqui, né, eu sou um neófito em vários temas aqui, né? Eu fui resgatado pelo Carlos de outras áreas de pesquisa, mas eu sinto confortável até para entrar um pouco na tua primeira pergunta para a Cátia e para o Carino, porque eu tive o privilégio de... Eu ainda faço parte, mas por força das circunstâncias eu tive que afastar um pouco da equipe executiva, da gerência executiva do INCT. Então, eu considero que eu faço parte, mas não tenho conseguido contribuir muito, mas eu vi muita formação e muita discussão. Na verdade, você falou de soluções clássicas, isso está, até assim, Gustavo, Carlos, outros aqui podem até pegar e complementar meu comentário, mas muito da intenção do INCT não é criar, às vezes, um conhecimento novo, uma tecnologia de ponta, e muitas vezes é sedimentar o que já está construído de conhecimento. Então, por isso que, às vezes, você percebe a gente falando em soluções que são convencionais sendo aplicadas. Por isso, assim, tem muito conhecimento que já foi gerado e a gente está tentando sedimentar isso, né? Tentar aumentar, ampliar a aplicação disso. E embora, né, o seminário é excelente, mas assim, sempre falta algum elemento, o INCT,
foi uma pena até essa tua pergunta não ter surgido ontem, quando estava a Sonália aqui, que é responsável pelo Plano Nacional de Saneamento Rural. O INCT também está contribuindo para o Plano Nacional de Saneamento Rural. Então, há também pensamentos, fluxogramas para soluções descentralizadas. Então, até depois, se alguém quiser complementar aqui, a gente pode até abrir para Carlos, Bel, Lívia, Gustavo. Mas, então, há essa visão, sim, dentro do INCT. Há a visão de gerar conhecimento novo, mas há a visão de consolidar o que já está aí, e há a visão também do descentralizado. Na verdade, há a visão de a solução adequada para a situação adequada. Não ficar forçando uma única tecnologia em qualquer caso, pelo contrário, a gente acha que tem a solução adequada para cada caso. Então, tem isso, possivelmente até no futuro a gente tem um fórum sobre isso, e você já está previamente convidado. Isso é um elemento. Sobre a pergunta que eu acho que foi direcionada a mim, né, sobre se eu entendi bem, sobre a concentração de matéria orgânica, se isso não seria melhor. De novo, não sou de longe aqui o maior especialista em digestão anaeróbia. Carlos pode falar, Paulo pode falar, Emanuel, mas, na minha visão, sim. Se você tiver uma concentração, simplesmente você vai ter um potencial. Haja visto que nessas ferramentas que eu mostrei, à medida que se aumenta a escala, você tem outros potenciais de uso energético. Tá? Não sei se eu absorvi bem sua pergunta, mas assim, seria interessante sim. E aí, uma das coisas que o NCT está tentando desconstruir, o Pegorini mostrou muito bem ontem, que é um dos maiores impactos nas ETs, é as contribuições parasitárias de águas pluviais, por exemplo, que a gente também tem trabalhado para eliminar esse tipo de coisa, e muito nessa discussão do que deve ir para a rede e o que não deve ir para a rede. Então, eu não sei se absorvi, se não absorvi, você pode até repetir a pergunta aí, mas basicamente é isso. Seria interessante se você ter mais matéria orgânica ali para aproveitar mais o potencial desse efluente. Bom, eu sei que não é muito meu papel, mas eu queria trazer uma informação complementar ao que foi muito bem debatido já pelos palestrantes, que é um pouquinho da experiência prática que a Sanepar teve a esse respeito, né? Então, assim, acho que pouca gente sabe, mas a história da pesquisa da Sanepar começa no final dos anos 70, quando um grupo de pesquisadores, liderados pelo Celso Savelli, do qual fazia parte o Pedro Nelson, o Arvide, com uma associação importante junto com a PUC, que tinha um instituto de saneamento chamado ISAI, do qual já o professor Miguel fazia parte, para desenvolver o que eles chamavam na época, e você veja que visão que esses caras tiveram, de fazer as usinas biogaseificadoras de esgoto. É assim que foi a primeira concepção, para responder, através do tratamento de esgoto, à primeira crise do petróleo lá dos anos 70. Aí começou a se fazer as adaptações do ASB, do Lettinger, que daí ficou chamado do Ralph da Sanepar, que até por curiosidade dizer que o Lettinger nunca engoliu isso, o Lettinger sempre achou que o Ralph era uma simplificação absurda da concepção dele, ele nunca concordou muito com isso. Mas ainda bem que não está nem o Savelli, nem o Lettinger aqui, né? Mas o fato é que a estratégia de desenvolver esse tipo de tratamento era uma estratégia de você ter um tratamento que era muito barato e que você podia colocar do porte que você quisesse com um sistema operacional muito simples, né? Na época se dizia que o Ralph não precisava ser operado. Bom, e quando isso começou, o sistema de saneamento ainda no final dos anos 70, no próprio estado do Paraná, na própria cidade de Curitiba, era tão precário que você não tinha redes interligadas de esgoto. Então você tinha muitos bairros que tinham redes isoladas, e aí a Sanepar partiu para essa alternativa que você está sugerindo, de fazer pequenos sistemas e um sistemas de coleta de esgoto e um sisteminha de tratamento. Nós chegamos a ter 100 sistemas de tratamento aqui na região metropolitana de Curitiba. Depois, à medida que as redes começaram a ser interligadas, sistemas começaram a ser desativados, até foi uma briga que eu perdi, que eu queria fazer o museu do Ralph, né? Queria pegar as 3 gerações do Ralph, cada um, deixar abertinho e tal, mas acabou não dando certo, acabamos desativando estações e arrebentando tudo, né? Bom, mas enfim, essa tentativa já ocorreu, mas o problema, a dificuldade operacional era tão grande que o aumento da escala da estação com a interligação de rede passou a ser, obviamente, a alternativa mais tranquila. No entanto, né, eu queria relembrar também uma pesquisa que fiz com o professor Miguel, há algum tempo atrás, para tentar responder a seguinte pergunta: até que ponto, em qual adensamento de residências uma rede é vantajosa, e em qual adensamento de residências um serviço de limpa-fossa bem organizado poderia ser uma solução mais adequada?
Eu quero dizer assim, sob o meu ponto de vista, eu acho que uma solução individual, fossa séptica e sumidor, ou fossa séptica e alguma outra coisa, pode ser a melhor alternativa de saneamento, dependendo das condições, como o Fábio acabou de dizer, dependendo das condições. Agora, qual era o nível de adensamento necessário para você poder dizer se o melhor era a rede ou se o melhor era sistemas descentralizados, e daí seriam sistemas isolados, operados através de caminhões de limpa-fossa pelo Estado, né? Para tentar estabelecer alguns parâmetros para isso, né? A pesquisa mostrou uma série de outras variáveis, tipo de subsolo, né, que precisavam ser consideradas nisso. Mas, enfim, o que eu queria concluir é dizer assim, não existe possibilidade de universalização do saneamento no Brasil que não passe pela ideia de você ter sistemas operados isoladamente através de fossas em cada casa com serviço de limpa-fossa do caminhão. O grande problema é que quando você fala da gestão de fossa séptica, você está falando do submundo do saneamento, né? Porque a prefeitura não quer, a empresa de saneamento não quer, o operador não quer. E interessante é que todos os custos do saneamento, tanto da implantação do sistema, que são as fossas sépticas e os sumidouros, quanto da operação do sistema, recaem na custa do proprietário da casa, que geralmente é aquele que mora na ponta da rede, no fim do bairro, e que geralmente é uma parte da população que já tem uma condição econômica e social um pouco mais complicada. Então, basicamente, o Brasil, vamos dizer assim, a nossa injustiça da gestão social e econômica, ela se reflete de alguma forma também no saneamento, né? Se você mora aqui no Jardim Social, você tem uma rede com coletas, tratamento, tudo bonitinho. Mas se você mora lá no Tatuquara, daí você se vira. Nós estamos exatamente nas 3h30. Bom, eu mais uma vez agradeço a oportunidade. Eu acabei com a fala do professor Cleverson me lembrando disso também, então eu vou aproveitar a minha última fala para fazer mais um desabafo. Naquela questão da realidade nossa lá, né, no Amazonas, onde a gente não tem a questão de um sistema de esgotamento sanitário implantado, as poucas iniciativas que existem individuais passam pela fossa. E as pessoas têm a necessidade de uma hora fazer a limpeza dessa fossa, até porque isso é um parâmetro de projeto, né? A gente espera que isso exista. E no município nós também não temos um aterro sanitário, nós usamos um lixão. Mas, de toda forma, a prefeitura autorizou os caminhões limpar a fossa. Então, assim, é um problema que parece que, né, você não sabe onde ele começa e onde ele termina, realmente, porque as pessoas têm a iniciativa porque ela não quer jogar o esgoto in natura. E aí ela tem esse problema porque ela tem que limpar a fossa. E aí ela contrata uma empresa, porque se não existe essa empresa, ela vai ter um problema. E aí a prefeitura faz vista grossa até a empresa, mas a empresa precisa fazer a descarga dessa carga dela de lodo de fossa. Mas aí não tem um aterro, não tem uma ET próxima, ela não sabe o que fazer com aquilo. Então, assim, o que ela faz é ficar sempre na clandestinidade. Então, você coloca toda uma população, pessoas que querem trabalhar, né? Assim, então, você gera tanta marginalização mesmo, porque você não consegue nem ser crítico, né, à situação. Então, são pautas, eu acho que para vários outros nossos seminários. Agradeço. Bem, novamente agradecer, né? E como eu comentei, esses trabalhos que eu mostrei são trabalhos construídos a muitas mãos. E mais mãos são bem-vindas. Então, no final da minha apresentação tem meu e-mail. E todo mundo que tiver, seja um trabalho acadêmico, ou seja uma experiência prática, ou uma ideia de aplicação, por favor, manda que a gente vai dar um jeito de incorporar isso, para deixar o trabalho mais robusto, com informações mais sólidas. Acho que essa mensagem final está todo mundo convidado a integrar o nosso trabalho aí de alguma forma. Bom, eu também finalizo só para falar que eu acho que é super importante essa discussão que a gente está tendo aqui ontem, hoje, sobre a ética sustentável, qual é o modelo, né, de ética sustentável, emissão de óxido nitroso, emissão de metano, efluente com alto teor de nitrogênio, recuperação de nitrogênio, acho que isso é primordial, mas também, né, vendo as falas e conversando muito com a Kátia, esses 2 dias, esses 4 dias, né, que ela veio antes para a gente trabalhar, realmente a gente tem que pensar realmente nessa parte social do saneamento, que é chegar, né, a quem ainda não tem nem a rede potável, como é a situação, né, do Nordeste, nem rede potável, nem igual aquela primeira figura que a Kátia mostrou, né, do efluente bruto indo diretamente ali do lado das casas. Então, essa universalização do saneamento também é sustentável. E muito obrigada a todos. Nós vamos voltar às 16 horas com o nosso último painel desse dia. E nesse painel nós teremos a presença da coordenadora de Transferência e Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Minas Gerais, ONU Habitat, GIZ e Red Biolac,
vamos debater sobre como transferir o conhecimento para outras esferas que não a acadêmica. Isso é extremamente importante. Até breve.